Vivendo até os 100 anos, longevidade, como ter mais tempo de vida e aproveitar mais esse tempo de vida. O que nós chamamos na ciência de lifespan and health span. Não é só o tempo de vida, mas o tempo de vida útil que importa. E, a nível científico, nós sabemos o que podemos fazer para viver mais e com mais qualidade. E chegar aos 100 anos sem estar completamente doente numa cama e sendo cuidado, mas sim ativo, funcional, física e mentalmente. Fica aí até o final para a gente aprender a ciência da saúde e não da doença. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica, porque minha própria vida foi salva devido à medicina de estilo de vida. Tive muitos problemas de saúde na infância, passei por muitos problemas e busquei durante muito tempo até compreender que saúde só pode ser produzida por vida saudável. Quando eu compreendi que a responsabilidade da minha saúde não pode ser externalizada, não posso passar para ninguém me curar, mas eu mesmo tenho que levar um estilo de vida que auxilia meu corpo a se regenerar, eu aprendi que saúde ou doença só depende de mim mesmo, depende das minhas escolhas diárias. E eu fiquei apaixonado para trazer isso para você, para que você entenda também como cuidar da sua saúde e ter uma vida mais saudável e longeva. Você quer aprender um perfil dietético mais similar à dieta dos centenários? Como você pode aplicar esse conhecimento na sua vida para viver mais e melhor? Então, sugiro ler o livro Dieta do Éden e o Nutrição Vegana. Além disso, a gente vai ter um retiro agora, mês que vem, aqui comigo. Venha passar 7 dias conosco e aprender saúde por vida saudável na prática. Como preparar alimentos, como comprar os alimentos, como fazer tudo no seu dia a dia para otimizar o funcionamento fisiológico do seu organismo. Eu, como nutricionista clínico, estudando um assunto há quase 18 anos, sou convicto que eu posso te ajudar demasiadamente. Seja através de consulta nutricional presencial e online, seja através dos nossos 10 livros publicados, como livros didáticos científicos e livros de receitas, 6 cursos online de até mesmo como largar os doces, como largar o açúcar e fazer doces naturais de frutas. Então, deixa eu te ajudar e não esquece, ajuda o canal. Se você não tiver como comprar os serviços e se ajudar e ajudar nosso canal, você pode simplesmente comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like e assistir todos os vídeos do canal. Isso já vai ajudar imensuravelmente a nós crescermos juntos e ajudarmos outras pessoas. Você pode me ajudar a ajudar os outros. É só você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Então, de volta ao conteúdo. Antes de começarmos a falar sobre a ciência da longevidade, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre psicologia humana para mudar a sua perspectiva em relação a uma dieta saudável. E eu adoro uma das frases de um antigo mentor meu, que ele falava: coma comidas que te amam de volta. Parece um pouco filosófico demais, um pouco sentimental demais, mas pensa bem, se a sua namorada, o seu namorado ou seu familiar te rouba, te bate, te xinga, te faz 1000 coisas prejudiciais, você continua do lado da pessoa ou você se afasta da pessoa? O que você tem que entender é que os alimentos ou te fazem bem ou te fazem mal. Isso é perceptível facilmente. Depois de uma refeição muito pesada com alimentos industrializados, a gente se sente realmente para baixo em todos os sentidos. E quando a gente come bem e come leve, a gente se sente para cima, extremamente feliz, de fácil convivência com os outros e com o nosso corpo, estamos funcionais. Então sim, eu amava a pizza, mas pizza não me amava de volta. Eu estava sempre cheio de alergia e sempre congestionado e constipado quando eu comia pizza. Eu amava cheeseburger. Eu amava industrializados, biscoitos, refrigerantes, feijoadas e muitas das coisas que eu comi durante toda a minha infância e minha adolescência. Mas será que esses alimentos me amavam de volta? Eu estava diabético aos 22 anos para fazer 2 cirurgias, cheio de problemas de saúde, todo inflamado,
todo incomodado e com extremo baixo rendimento físico e mental. Então eu percebi que não. Muitas das coisas que eu amava não me amavam de volta. Então quando a coisa não te ama de volta, o que você faz? Você se afasta. Por mais que você goste dela, por mais que você goste da sua namorada, se ela está constantemente te traindo, você não quer isso para você e você realmente se respeita. Você tem que se amar mais acima de tudo. E as pessoas se amam muito pouco. Quando elas falam da minha alimentação extremamente saudável, do meu estilo de vida, por que eu quero dormir às 8 horas da noite, se tem tanta coisa para curtir na vida, eu acho que curtição depende de se encaixar na nossa fisiologia, ou seja, entretenimento, aproveitar a vida, não é proveitoso, não é a mesma coisa quando nós estamos doentes. Quando nós estamos saudáveis, tudo é mais bonito. Então sim, por isso que eu durmo cedo, por isso que eu como melhor. E quando a gente faz isso, a gente começa a ver muita graça na vida saudável. Eu não gostava de frutos e vegetais. Hoje em dia, eu amo frutos e vegetais. Eu me lembro depois do primeiro ano vivendo uma dieta higienista, um estilo de vida higienista como eu vivo, comendo comida crua, primariamente frutos e vegetais, eu tive um encontro com uma garota que eu gostava muito, me interessava muito por ela, e eu não falei que eu era crudívoro nem nada do gênero. Imagina assustar a pessoa no primeiro dia e falar: olha, eu vivo de comida crua, nunca comeria uma pizza com você. Isso é uma coisa extremamente tóxica, prejudicial, sem fibra, refinado, sem os micronutrientes que são extremamente essenciais para a minha saúde e longevidade. Eu não ia falar isso. Na época eu ainda não me aceitava tão bem, eu ainda estava descobrindo tudo isso que eu faço, compreendendo, aceitando, vendo por outros olhos à medida que o tempo ia passando, eu ia incorporando essa ciência em mim. E eu comi uma pizza com ela. Já tinha um ano provavelmente que eu não comia pizza, uns bons 8, 9 meses, que a minha transição foi da noite para o dia, muito radical, mas eu tive algumas pequenas recaídas ao longo do tempo. Então, no final do primeiro ano, eu sentei com uma pizza 4 queijos, com aquela massa fina, aquela pizza artesanal do jeitinho que eu gostava. E no final das contas, eu odiei. A pizza que eu tanto amava, de uma pizzaria chique, etc., de um restaurante bom, eu não gostei. O gosto parecia muito industrializado, muito artificial, e não era suculento e macio como as frutas e vegetais que eu estava mais acostumado agora. Eu senti muita sede, eu senti uma dificuldade de raciocínio, um peso no corpo. Foram várias reações adversas que eu associei tudo aquilo com uma coisa ruim. Mas antes eu associava a pizza com uma coisa boa. E do nada, a pizza não era mais legal. Por causa de quase um ano de um estilo de vida saudável, uma dieta crua, e até mesmo eu já tinha feito um jejum longo na época, né, que foi o meu jejum de 24 dias, que tem vídeo aqui no canal, um vídeo muito antigo. Eu fiquei impressionado como realmente eu não gostava mais de pizza. Eu comi o primeiro pedaço, eu achei horrível, mas eu estava querendo agradar ela, eu comi um pouco do segundo pedaço, falei que estava meio que sem fome, etc. A gente levou a pizza para a viagem e eu acabei dando desculpa que eu não queria comer. Mas na verdade eu acordei no dia seguinte sedento, com muita sede, incomodado e querendo comer fruta para compensar aquela sensação ruim que eu estava vivenciando, sabe? E que é muito engraçado que eu não vivenciava antes quando eu comia comida cozida. Mas depois que eu parei de comer comida cozida, sal, industrializado, shoyu, etc., toda hora que eu tentava comer um sushi que eu gostava muito na época, pizza, qualquer coisa do gênero, parecia que a sujeira saía pela minha pele. Eu me sentia sujo querendo tomar um banho, mas não psicologicamente. Fisiologicamente, parecia que o corpo estava eliminando o excesso de sódio e outros tipos de toxinas pela pele e eu me sentia muito mal. Felizmente tem aí, são mais de 17 anos crudívoro, tem aí mais de 16 anos que eu nunca botei uma farinha ou coisa do gênero como aquela pizza na minha boca. Eu estou eternamente grato e feliz por isso. Porque eu comecei a cada vez que eu saía dessa dieta que eu vejo como ideal, eu me sentia mal, não só fisicamente, emocionalmente, mas não como um sentimento de culpa. Porque eu não fazia mais aquilo toda hora, mas como um sentimento fisiológico que ocorria de acordo com um alimento sem micronutrientes. E hoje em dia, óbvio, eu sei que esses alimentos industrializados, por serem extremamente refinados e sem nutrientes, calorias vazias, causam inflamação no nosso corpo, alterando nossa psique, entre vários outros parâmetros fisiológicos. Então agora eu consigo realmente entender que eu me sentia mal, não por acaso,
mas por uma razão bioquímica mesmo. E, como eu sempre falo, não existe paz quando há uma guerra bioquímica travada dentro de você diariamente. As pessoas tentam viver em paz, tentam ter paz, mas realmente elas não têm mais a sensação de bem-estar que tivemos em outrora quando vivíamos na natureza. Então, eu passei a me amar mais, passei a compreender mais meu corpo, meus sentimentos, minhas determinações, minhas motivações e passei a processar emoções de uma forma mais correta. E agora, eu compreendendo melhor a literatura, eu começo a compreender mais como isso funciona, né, a nível bioquímico. E felizmente, eu posso dizer com sinceridade de experiência própria, como alimentos que te amem de volta. A gente pode amar muita coisa, eu amava cigarro, eu amava videogame, mas hoje em dia não faz mais sentido para mim e eu estou muito mais feliz sem eles. E muito mais funcional, muito mais sóbrio, muito mais vivendo dentro da realidade ao invés de viver nessa matrix alternativa que a maior parte das pessoas vive. Então, passando para começar a nossa aula, a gente tem que entender a diferença entre a medicina preventiva e a medicina curativa. A medicina de estilo de vida e a medicina alopática baseada em tratamentos. Nós, higienistas, o modelo de medicina de estilo de vida criado há 200 anos atrás nos Estados Unidos propaga que a verdadeira medicina é sol, sono, atividade física, dieta, evitar toxinas ambientais nesse mundo moderno, entre vários outros fatores de necessidades biológicas. Como uma planta no seu quintal, que ela só prospera quando você joga a quantidade certa de água, a de sol, o solo adequado, entre vários outros fatores. Eu tenho, por exemplo, laranjas aqui no meu quintal que estão debaixo de muitas árvores e a laranja não madura. Ela forma laranja, mas não vira realmente uma árvore de laranja bonita e ela não madura as poucas laranjas que ela tenta produzir. Já a árvore de laranja que está bem exposta ao sol, ela produz bastante laranja e as laranjas ficam laranjinhas. Então é muito interessante perceber, estar em contato mais com a natureza e perceber que essas necessidades biológicas realmente dependem de uma vida saudável, seja para os animais, seja para as plantas, seja para seres humanos que também são animais. Então, o que a medicina tenta fazer na atualidade é esquecer a necessidade biológica e corrigir o organismo humano sem fornecer essa necessidade biológica, ou seja, a causa não importa. É como o Dr. Shelton diria, é como tornar um bêbado sóbrio sem fazer ele parar de beber. É como fazer uma pessoa que mexe com a bolsa de valores, que aposta em casas de aposta, recuperar seu coração desgastado, seu cortisol elevado, sem parar de jogar. Ele está sempre estressado. Ou como uma pessoa que faz muito sexo constantemente e tem orgasmos constantemente, se ele não tiver descanso, a abstinência, pelo menos por um dia, a capacidade dele de sentir o orgasmo, o desejo dele de ter um orgasmo, não vai ser o mesmo. Ou seja, tudo na nossa... Ou como um obeso, uma pessoa que se embriaga de comida. Pensa bem, a primeira fatia de pizza quando a gente come, ou a primeira fruta, é muito mais gostosa do que a última mordida na nossa refeição. Porque quando estamos com fome, os receptores, a sensibilidade à dopamina é extremamente aumentada. Mas quando já comemos o suficiente, o nosso corpo começa a reduzir o efeito dopaminérgico do alimento para a gente parar de comer. Então é muito simples a gente perceber que a medicina curativa, como a gente conhece na atualidade, não vem curando nada realmente. Porque para nós higienistas, quem regenera e não cura, porque a palavra é preposta e errônea, é o corpo. Em breve teremos um podcast somente sobre esse modelo de estilo de vida higienista, mas, por enquanto, podemos compreender que se o corpo está doente, será que não é uma falta de sol, uma falta de nutrientes, uma falta de atividade física, uma falta de sono adequado devido à luz elétrica noturna que nos deixa acordado até meia-noite, que causa uma cronodisrupção no nosso núcleo supraquiasmático? Se você quiser saber um pouco mais sobre cronobiologia, tem vídeo já aqui no canal, mas a gente também vai ter um podcast sobre cronobiologia em breve. Ou seja, o nosso relógio biológico que fica no cérebro pode estar desincronizado e causando suas doenças. Então, muita gente fala de depressão, ansiedade, inflamação, diabetes, doença cardiovascular, câncer, sem compreender que isso é uma simples falta de nutrientes, falta de atividade física,
falta de sol adequado, falta de sono adequado, entre outros mecanismos biológicos, ou até o câncer pode ter sim sido causado por toxinas ambientais. Mas se a pessoa comesse melhor, ela teria reduzido a incidência dela do câncer. Estaria mais forte o organismo dela, ela não estaria sofrendo tantos efeitos maléficos dessa doença nefasta. Então, nós precisamos compreender que o corpo está doente, está sofrendo uma doença cardiovascular, não por uma falta de estatinas ou remédios hipotensivos, remédios para reduzir o seu colesterol ou a sua pressão arterial, mas o corpo está doente principalmente por falta de necessidades biológicas que evoluíram conosco por milhões de anos. Com isso sendo dito, como você pode ver nessa figura, a medicina preventiva ela tenta fechar a torneira, enquanto a medicina curativa ela deixa a torneira aberta e ela tenta passar o rodo no chão e enxaguar, secar o chão. Enquanto uma torneira está aberta, derramando muita água no chão, não adianta tentar passar o rodo para tentar tirar a água, porque à medida que você começa a secar, vem mais água e molha o chão, vem mais água e molha o chão, vem mais água e molha o chão. Então, o conceito primário do higienismo é ir na causa do problema, ao invés de ir paliar, tratar de suprimir o sintoma, que é como com a dor de cabeça, por exemplo. Você toma uma aspirina, a dor de cabeça some agora, só que daqui a horas ou daqui a dias ela volta de novo. E você toma outra aspirina e ela some e volta de novo, some e volta de novo. Isso vira um ciclo vicioso, até essa dor de cabeça se desenvolver uma doença mais crônica, mais grave e que nenhuma aspirina consegue reduzir essa dor de cabeça. Da mesma forma, nós temos, por exemplo, um exemplo simples com apendicite. Se você remove o apêndice devido à apendicite, você não tem mais como sofrer de apendicite. Mas, como eu já fiz vídeo aqui no canal científico sobre o assunto, nós sabemos que remover o apêndice aumenta a incidência de doenças crônicas porque o apêndice é um reservatório da microbiota. E não estou sugerindo para você sofrer de apendicite e talvez morrer. Entretanto, tem um caso clínico sobre jejum e apendicite aqui no canal, sugiro você assistir o vídeo, é muito interessante. Mas ainda assim, contudo, todavia, entretanto, se você não tem mais aquele órgão, você não tem como sofrer de uma doença naquele órgão. Mas o corpo ainda está em um estado patológico porque você não removeu as causas da doença e introduziu as causas da saúde. Ou seja, o corpo ainda está faltando nutrientes essenciais para prevenir a inflamação do apêndice e você não sofrer dessa inflamação. Ou nutrientes essenciais, ou uma privação de sono. Por exemplo, privação de sono induz inflamação. Sedentarismo, obesidade induz inflamação. Então, a gente tem que entender como tratar do corpo humano como a gente entende de tratar de uma máquina, de um carro. A maior parte das pessoas cuida melhor dos seus carros, dos seus pets, do que os seus próprios corpos. E eu acho isso um pecado, um erro imenso, gigantesco com Deus, com a criação e com você mesmo, com quem quer que seja que criou esse planeta e nos deu a vida. Então, assim, enquanto a medicina continuar a tentar curar doenças sem remover as causas da doença, que essas doenças modernas são por falta de necessidades biológicas, sol, sono, atividade física, etc., nós não chegaremos muito longe. E tendo em vista que as doenças crônicas só aumentam, não reduzem a cada santo dia. Então, se elas só aumentam, um bêbado nunca ficará sóbrio enquanto não parar de beber. Eu acredito que nenhum doente nunca ficará saudável enquanto ele não parar de transgredir as leis da natureza, as leis da sua fisiologia, sendo sedentário, comendo comida industrializada, vivendo de madrugada e não pegando sol e por aí vai. Nosso corpo evoluiu por milhões de anos tendo essas necessidades biológicas. Agora, a gente quer trocar essas necessidades biológicas por remedinhos, cirurgias e outros tipos de tratamentos que não são fisiológicos ao ser humano. Então, vamos entender mais sobre a ciência, porque quando os higienistas sugeriram isso há 200 anos atrás, foram ostracizados e vistos como loucos e charlatões. Agora, a gente sabe que saúde é produzida por vida saudável e a ciência e a verdade cada dia mais vem à tona, mostrando que sim, você é o arquiteto da sua própria saúde ou da sua própria miséria. Quer você queira acreditar ou não. Se eu não acreditar na lei da gravidade, eu não consigo voar. Se eu pular de um prédio e não acreditar na lei da gravidade, eu me esborracho no chão quando chegar lá embaixo. Não tem outro jeito. É tudo ou nada. É acreditar na natureza ou
pagar o preço como os seres humanos têm pago. Mas claro, leva 20, 30, 40, 50 anos talvez para você conseguir destruir o seu organismo. Mas hoje em dia, cada vez mais as doenças têm matado pessoas mais jovens e mais rápido, com mais força, né? Com maior degeneração visível. Mas ainda assim, tem muita gente por aí fumando, bebendo, comendo comida industrializada e fazendo bastante besteira e consegue ficar vivo por algumas décadas. Mas ficar vivo é muito diferente de prosperar. Sobreviver é o que a maior parte da população faz e o que eu mesmo fiz um dia por 22 anos. Mas quando eu entendi que a minha saúde só depende de mim mesmo, eu fui proativo e fiz as mudanças necessárias e felizmente são 18 anos sem uma dor de garganta, sem uma tosse, sem um espirro, sem uma doença e sem precisar ir num médico ou tomar um remédio, porque a minha saúde depende de mim e eu vivo saudavelmente todo santo dia para cuidar dela. Então, vamos para os dados históricos. Primeiro a gente começa com Luigi Cornaro, um italiano da realeza, por volta de quase 500 anos atrás, ou seja, por volta da Idade Média ali. Ele, aos 40 anos, estava muito doente devido a se acabar com álcool, comidas e sexo em excesso. Seus médicos falaram para ele que ele deveria literalmente comer pouco para reverter seus problemas de saúde e ter uma vida longeva. E então ele comia apenas 350 gramas de comida ao dia, incluindo pão, ovos, carne e sopas, e 414 ml de vinho. E ele escreveu um livro, Os Discursos da Vida Sóbria. Ele morreu em Pádua, na Itália, aos 98 anos. Outras fontes dizem que ele viveu até os 102. Ou seja, para um homem viver dos 40 aos 102, isso foi o primeiro indício que restrição calórica induz longevidade. Mas óbvio, não estou sugerindo a dieta e o hábito beberrão dele de vinho sendo o ideal para a longevidade, mas obviamente o nosso corpo é tão eficiente que se você come pouco, ele se desgasta pouco. Temos também o exemplo de Norman Walker, um empresário britânico que foi o pioneiro em fazer aquelas máquinas de sucos vegetais, sugerindo às pessoas para comerem mais frutas e vegetais crus e sucos de frutas e vegetais para recuperar sua saúde. Ele desenvolveu a primeira prensa de sucos natural e ele foi um dos pioneiros há mais de 100 anos atrás no conceito de comida, de alimentos crus, sucos e do movimento vegetariano. Debatem a idade dele, mas na verdade ele viveu, sugerindo que ele viveu de 110 a 99 anos, mas ele teve uma vida muito longeva e saudável. Aí temos até mesmo o caso de um soldado japonês na Segunda Guerra Mundial, relatado no livro de Ross Horn, que é o Health and Survival in the First Century, Saúde e Sobrevivência no século XXI. Olha que interessante esse caso. O soldado ele ficou famoso por viver 25 anos na floresta. Devido à guerra, os americanos invadiram as Filipinas, retomando as dos japoneses, e esse soldado se refugiou na floresta, acreditando que rapidamente o Japão retomaria a área dos americanos. Ele acabou esperando 25 anos e após esse tempo todo resolveu se render. Quando retornou ao Japão, ao ser examinado pelos médicos, ele impressionou a todos por aparentar muito mais jovem do que os outros japoneses de sua idade. Seus dentes estavam em perfeito estado, assim como sua visão. Ele também não demonstrava nenhum dos usuais sinais de doenças degenerativas considerados normais em nossa civilização, mesmo tendo uma vida solitária e provavelmente muito dura na selva. A única explicação que acharam para seu impressionante estado de saúde e aparência jovem era que sua dieta durante todos esses anos foi composta somente de frutas, bagas e várias plantas, sendo comidas cruas. Então, pegamos o primeiro artigo médico científico, que aqui é baseado em ciência e não em achismo. O nome da pesquisa, publicado no American Journal of Clinical Nutrition, já começa: um baixo consumo de carne aumenta a expectativa de vida humana? Resumindo muito a pesquisa, o que eles perceberam, analisando dados, que consumir pouca carne reduzia drasticamente o risco de morte e aumentava o tempo de vida. E aí eles acreditaram que, primeiro fator, gordura saturada contribui a patologias aterogênicas e hiperinsulinêmicas, ou seja, patologias de causar aterosclerose, aterogênicas, gerar aterosclerose, e hiperinsulinêmicas de excesso de insulina, no caso a diabetes, entre outras, obviamente. Porque o excesso de insulina também promove o câncer, entre outros problemas. A contribuição da proteína da carne em formar compostos carcinogênicos e mutagênicos endógenos como N-nitroso e aminas heterocíclicas. Sim, a proteína da carne
quando grelhada na grelha para fazer churrasco, forma aminos heterocíclicos e endocarbonetos policíclicos aromáticos, duas das principais toxinas famosas por causarem câncer, duas das maiores toxinas carcinogênicas conhecidas pelo homem e também toxinas endógenas, ou seja, a digestão da carne pode também auxiliar na produção de toxinas endógenas, ou seja, toxinas internas. Aumento da ingesta calórica e o conteúdo do ferro M, maior estresse oxidativo e dano ao tecido do miocárdio, ou seja, quem come carne acaba comendo mais calorias, porque carne é bem densa caloricamente. E nós sabemos que pessoas que comem carne, comparado a pessoas que comem nozes, por exemplo, ou pessoas que comem vegetais em geral, consomem menos calorias e têm maior peso e IMC, que são dois fatores, peso e IMC altos, são dois fatores para redução da longevidade, ou seja, redução do tempo de vida. Então isso é muito importante a gente entender que, sim, a gente quer viver muito e comer pouco é auxiliar todos esses biomarcadores de longevidade. Biomarcadores seriam colesterol, pressão, triglicerídeos, peso, IMC e por aí vai. E muita gente não sabe, mas a carne é rica em ferro M. E a gente vê uma alta quantidade de ferro no sangue, nas reservas do organismo, como a ferritina, transferina, etc., como uma coisa boa. Mas na verdade a gente não quer muito de qualquer nutriente, é prejudicial, a gente quer a quantidade ideal. E a gente já sabe, a nível científico, tem vídeo aqui no canal mostrando que o excesso de ferro no sangue, o excesso de reservas de ferro, aumenta a incidência de doenças crônicas como câncer, doença cardiovascular e diabetes, pelo ferro M ser pró-oxidante, ou seja, o ferro é um ingrediente que oxida dentro do nosso organismo. Então a gente quer pouco dele, uma quantidade fisiológica, uma quantidade natural. E o nosso corpo não evoluiu para constantemente absorvendo o ferro da carne. Então, o ferro vegetal, o ferro não M, por exemplo, que vem no feijão, na couve, ele consegue modular a absorção. Então, se ele tem muito dentro do organismo, ele reduz a absorção dele intestinal. Se ele tem pouco, ele aumenta a absorção dele intestinal. E, obviamente, isso causa um maior estresse oxidativo, que é um desequilíbrio entre os radicais livres e os antioxidantes, né? Temos antioxidantes endógenos, exógenos. A gente vai também ter um podcast sobre aula de nutrição para vocês entenderem um pouco mais sobre fisiologia. Então, o dano ao tecido do miocárdio, ou seja, mio de músculo, cardio de coração. Então, ocorre um dano ao tecido do coração, tecido coronário. Então, o outro fator é antibióticos administrados aos animais e bioacumulado em sua carne. Ou seja, a vaca hoje em dia é administrada com hormônios sintéticos, com antibióticos, a comida é processada também vem com agrotóxicos, são várias toxinas ambientais que acabam parando na carne e acabam diretamente parando em nós quando consumimos essa carne. Não é mais um bichinho sendo caçado ali na selva como outrora, né? Então temos também vírus e doenças infectocontagiosas, como doença da vaca louca, entre outras. Sim, muita gente não sabe, mas devido às condições patológicas onde as vacas vivem, elas acabam desenvolvendo a doença da vaca louca, ou seja, é uma contaminação, na verdade, por um ambiente muito insalubre. Então, nós acabamos, quando expostos a animais, devido a várias questões, nós podemos sofrer de zoonoses, ou seja, doenças passadas por animais. Então, nós também temos a formação de benzopireno e finalizando, como eu falei, o churrasco acaba formando benzopireno, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, aminas heterocíclicas, que acabam prejudicando a nossa saúde também. Então a grelha de gordura e proteína principalmente forma mais dos produtos da reação de Maillard do que é formado nos carboidratos. Também teremos uma aula sobre as toxinas do cozimento para vocês entenderem um pouco mais sobre o assunto, mas quando a gente cozinha qualquer tipo de alimento, não só ocorre uma perda de nutrientes, mas uma formação de toxinas, que são chamados dos produtos da reação de Maillard. E quando essas toxinas são formadas, elas são sim diabetogênicas, ateroscleróticas, oncogênicas, ou seja, elas causam todo tipo de doença moderna e até mesmo coisas que as pessoas nem imaginam, como AIDS, Covid, entre outros, estão correlacionados ao aumento dessas toxinas no sangue, como os AIDS e Covid, você pode procurar até no PubMed e achar artigos sobre o assunto. Então, desde 1930, devido a um pesquisador chamado Clive McKay, um famoso pesquisador na área de nutrição da Universidade de Cornell, nós sabemos, muito mais comprovado a nível científico, porque já tinham outros pesquisadores antes dele mostrando isso, que restrição calórica
é a chave da longevidade, ou seja, comer pouco aumenta o tempo de vida e o tempo de vida útil, como a gente chama, ou seja, o organismo não só tem mais tempo de vida na Terra, como também ele tem menos doenças durante esse tempo de vida mais longo. Então, desacelerar essas doenças do envelhecimento, como câncer, doença cardiovascular, diabetes, queda de testosterona, entre outros, pode sim ser desacelerado através de restrição calórica. Então, essa pesquisa aqui publicada na Nature, um dos artigos médicos científicos, um dos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo, mostra que restrição calórica reduz doenças correlacionadas ao envelhecimento e a mortalidade por todas as causas em macacos rezos. Ou seja, pequenos macacos sofrem de menos mortalidade por todas as causas quando submetidos à restrição calórica em laboratório. Olha o que a pesquisa mostra. A restrição calórica prolonga a vida, reduz a mortalidade por todas as causas e a relacionada à idade, desde ratos até primatas que são extremamente similares a humanos, ou seja, já testaram inúmeros tipos de espécies, desde um fungo até uma mosquinha de fruta, até um rato, até um cachorro, até um primata. Quanto mais vai se assemelhando a nós, obviamente vai tendo mais material genético comparado a nós e vai tendo mais similaridades bioquímicas, anatômicas, fisiológicas, ou seja, o corpo reage bem mais similar, né? E começando a mostrar que sim, restrição calórica é a chave da longevidade. Isso os Okinawas, as zonas azuis, etc., que tem vídeo já no canal aqui sobre as zonas azuis, o documentário da Netflix que acabou ficando famoso, mostra que eles comem pouco e acabam vivendo mais. Então, olha que interessante. Restrição calórica, melhores níveis de biomarcadores e leva a um aumento de tempo de vida em até 400% dependendo da espécie. Imagina seres humanos que foram feitos para viver 120 anos vivendo até 480 anos. Não estou sugerindo que a gente consegue isso, obviamente são espécies de tempo de vida mais curto, etc. Mas ainda assim, contudo, todavia, entretanto, é impressionante ver que funciona em animais de laboratório, mas é mais fácil testar em animais de laboratório, que você pode prender eles, você pode maltratar eles em laboratório, porque não tem nenhuma questão legal acontecendo, né? Porque se fizerem isso com seres humanos, obviamente, um conselho de ética nunca ia permitir, mas também porque seres humanos podem viver até 120 anos, então é muito mais difícil, seria muito mais dispendioso de tempo, dinheiro, etc., manter pessoas em um ambiente controlado para verificar se realmente ia aumentar ou não. Mas eles podem capturar macacos na selva e ficar testando e matando eles à torta direita em laboratório. Então, nós olhamos outra pesquisa, na verdade, uma grande descoberta do famoso cientista de longevidade, um gerontologista chamado David Sinclair, um biólogo gerontologista, mostra a importância das sirtuínas na longevidade. Ou seja, as sirtuínas são enzimas mais chamadas de Silent Information Regulator, silenciador de informação e regulação. Talvez seja essa mais ou menos a tradução. Ou seja, é uma enzima, uma proteína que é ligada quando existe uma necessidade de reparo no nosso organismo. Em pessoas mais jovens, elas têm mais atividade da sirtuína, em pessoas mais idosas, elas têm menos atividade da sirtuína. E tem vários fatores que afetam essa atividade da SIRT, mas um deles é com certeza a restrição calórica. Comer pouco liga mais as SIRTs, como restrição proteica, entre outros, como também, como David Sinclair já mostrou, as toxinas do cozimento mais famosas e mais estudadas, os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, são um mecanismo de redução da atividade das SIRTs. Então, elas são relacionadas ao envelhecimento na regulação, transcrição, apoptose e resistência ao estresse. Ou seja, transcrição do DNA, né, replicação celular, apoptose, a morte programada celular e resistência ao estresse. Quando as SIRT estão ligadas, o organismo está mais resiliente, mais forte. Então existem diferentes teorias de envelhecimento, como estresse oxidativo, inflamação, disfunção mitocondrial, o que eles chamam na ciência de hallmarks of aging, os pilares do envelhecimento. Ou seja, já são bem delineados 8 pilares que podem ser facilmente visualizados no envelhecimento. Um deles é um excesso de estresse oxidativo, outro é excesso de inflamação, outro é disfunção mitocondrial. Então, um dos primeiros cientistas que sugeriu por que o corpo envelhece, que acabou tendo o nome de um cientista chamado de Denham Harman, em 1950 sugeriu a teoria do envelhecimento, é a teoria dos radicais livres do envelhecimento.
Ou seja, com o excesso de radicais livres no nosso organismo, nosso corpo oxida, ele envelhece mais rápido. E ele não estava de todo errado, mas esse é só um dos biomarcadores, um dos pilares do envelhecimento em si. Então, as CIRTs são um dos mecanismos pelo qual a restrição calórica aumenta a longevidade. Elas são ativadas não só por restrição calórica, mas também pelos fitonutrientes, ou seja, o tomate com licopeno, a uva com resveratrol. Então, a CIRT2 faz minhocas e moscas de frutas viverem mais e ratos estarem mais protegidos do câncer, demência e doença cardiovascular. Aí nós podemos olhar até mesmo um pouco para fora do âmbito acadêmico, científico e olhar para a Bíblia, onde Daniel alega: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então Daniel pediu: nos dê vegetais para comer e água para beber. E ao final de 10 dias foi observado que eles aparentavam melhores, mais fortes que todos os homens jovens que estavam comendo dos alimentos da realeza. Então nós continuamos nossa busca pela ciência e nós vemos que restrição proteica, aminoácidos, aumenta o tempo de vida. Ou seja, o que a gente chama na ciência de methionine ou restrição de metionina. A metionina é um aminoácido sulfúrico, como é chamado. É um dos aminoácidos mais abundantes na carne comparado aos vegetais e responsáveis pelo crescimento, desenvolvimento do organismo e também responsável por um excesso de câncer, entre outros problemas crônicos. Ou seja, nós temos mostrado na ciência já há um bom tempo, na verdade os artigos já mostram há mais de 20 anos, ou talvez até 50 anos no caso do câncer, que se nós comermos pouca metionina, nós vivemos mais. Ou seja, eles já testaram restrição de metionina em fungos, em mosquinhas de fruta, e a gente sabe que a restrição de metionina reduz a atividade da mTOR, alvo mamífero da rapamicina. Ou seja, uma proteína quinase de crescimento, eu não vou entrar em detalhes, já tem vários vídeos explicando sobre a mTOR IGF-1 aqui no canal, sugiro assistir, mas é a proteína que regula crescimento, proliferação, motilidade, sobrevivência, síntese proteica e transcrição celular. Mas a gente vai falar mais para o final dessa aula, mas também na aula de câncer que temos aqui no YouTube, sugiro você assistir para entender mais. Esse podcast que a gente está fazendo tem mais detalhes sobre como restringir metionina. Mas é muito simples, obviamente. Pegando por alto e não dando detalhes, comer frutas e vegetais, comer os alimentos que a gente comeria na natureza, são extremamente pobres em metionina e ricos em nutrientes. Por isso que a própria Bíblia sugere que o tempo de vida do homem era 120 anos. Porque no Éden, antes do fogo, nós, seres humanos, vivíamos primariamente de frutos e vegetais e a gente não comia da forma que come hoje em dia. Então, obviamente, a gente já tinha uma natural restrição de metionina sem restringir comida, porque isso é uma coisa muito importante. A gente tem que refletir que ninguém quer ficar comendo pouco para o resto da vida. Eu já fiz vários jejuns, já fiz restrições calóricas, já comi realmente pouco durante bastante tempo. Então, outro artigo, como a gente pode ver, olha que interessante. A importância da restrição de metionina no tempo de vida e na inibição do crescimento do câncer. E como esse artigo mostra, na verdade, esse é um gráfico mostrando o conteúdo de metionina em 8 espécies mamíferas. Ou seja, existe uma inversa correlação ao conteúdo de metionina e o tempo de vida desses animais. Ou seja, o conteúdo de metionina provavelmente sérico desses animais gira em torno de 2,2 no caso dos ratos. No caso, por exemplo, dos coelhos, já gira em 1,4. No caso da ovelha, do porco e no caso do cavalo, que já desce para menos de 1, já desce entre 1,2 e 1,0, o cavalo já vive 50 anos, enquanto o rato vive 2 anos. E à medida que vai descendo, você vai vendo que o tempo de vida desses animais vai aumentando. Ou seja, a metionina é um mecanismo de proliferação celular. E quanto menos a gente prolifera a nível celular, e óbvio que tem um limite máximo e mínimo, a gente vive mais. Então é muito interessante ver que animais carnívoros, por exemplo, morrem por volta de 15 anos, 20 anos. Os animais carnívoros não são os mais longevos. Quais são os mais longevos na natureza?
papagaio, seres humanos, cavalos, por exemplo, já vivendo quase 50 anos. Se o animal vive muito, ele provavelmente come primariamente vegetais, porque é uma natural restrição de metionina. Aí olha essa outra pesquisa já mostrando que restrição de metionina aumenta o tempo de vida de ratos em 30 a 40%. E também em drosófilas, ou seja, em mosquinhas de frutas, reduz a reprodução, ou seja, desacelera o mecanismo de reprodução do animal, favorecendo, a nível científico, isso não está naquela pesquisa, mas tem em outros, favorecendo o tempo de fecundidade, ou seja, como se o animal fosse viver muito mais, então ele não precisa ficar extremamente reprodutivo ali naquele presente momento. Então, olha essa outra pesquisa publicada na Cell, que é um dos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo de alto fator de impacto, mostrando que o controle da mTOR, do alvo mamífero da rapamicina, reduz a incidência de câncer, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, autoimunes, entre outros. Desregulação do controle da mTOR aumenta a incidência de doenças. Ou seja, comer muita proteína desregula a mTOR. Suprarregula, como a gente chama. Regula para cima. E comer muita, regula demasiadamente para cima. Então isso é, na verdade, um fator que estimula doenças crônicas. Outra pesquisa mostrando que jejum intermitente diário aumenta o tempo de vida em ratos em até 83%. Ou seja, eles em 1982, no Jornal de Gerontologia americano, eles colocaram ratos em dietas ad libitum e dietas um dia sim, um dia não. Ou seja, ad libitum é do latim comer à vontade, ou seja, eles deixavam comida à vontade para os ratos que eles podiam comer quando eles quisessem. O outro grupo de ratos, numa outra gaiola, num outro ambiente fechado, só podiam comer um dia sim, um dia não. Então eles comiam um dia, no outro dia eles jejuavam, no outro dia eles comiam, no outro dia eles jejuavam. Ou seja, um jejum de mais de 24 horas diário, e os que comiam um dia sim, dia não, viveram 83% a mais comparado aos ad libitum, comparados aos que comeram à vontade. Óbvio que não podemos extrapolar para seres humanos, que seria viver 240 anos, quase 200 anos ao invés de 120, mas ainda assim podemos perceber que isso funciona para todo tipo de organismo vivo, para todo tipo de espécie animal. Isso funciona para todo tipo de espécie animal e para muitos organismos vivos, até fungos, isso funciona. Agora só falta realmente a comprovação demasiada em seres humanos, mas a gente sabe que restrição calórica em seres humanos muda vários biomarcadores importantes para a prevenção de doenças, como a gente realmente já ouviu falar sobre o Rob Walford, que eu vou colocar ele num futuro podcast de jejum, foi o professor do Walter Longo, o maior biólogo de jejum da atualidade, onde ele criou uma esfera, um domo no meio do deserto nos Estados Unidos e entrou lá e viveu acho que por 2 anos com várias outras pessoas, comendo muito pouco, e eles saíram de lá mais jovens, entre vários outros benefícios de biomarcadores. Então, nós vamos para outro fator. Já falamos sobre jejum intermitente diário, falamos sobre restrição calórica, falamos sobre restrição de metionina, falamos sobre comer pouca carne, agora falamos sobre mTOR, agora falamos também sobre estresse oxidativo. Olha que interessante, mas as pesquisas mostram que um excesso de estresse oxidativo, e como a gente tem esse estresse oxidativo, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que começar a falar. O organismo, ele se baseia em equilíbrio. Então ele tem sua própria natural produção de antioxidantes e ele tem sua própria produção natural também de oxidantes. Então isso é muito interessante que muita gente não entende. Quando eu vou praticar atividade física, vou correr, vou malhar, vou jogar um tênis, as minhas mitocôndrias estão gerando energia. A minha atividade física está gerando desgaste, está gerando radicais livres. E quando o meu corpo não tem devidos nutrientes, e quando eu também não tenho um consumo exógeno de antioxidantes, porque o que a gente tem que entender é, plantas produzem antioxidantes, animais também produzem antioxidantes, mas a maior fonte de antioxidantes no planeta, na verdade, são as plantas. Então, quando a gente consome essas plantas frescas, como frutas e vegetais, são as maiores fontes de antioxidantes no planeta. E também vários desses micronutrientes que elas fornecem auxiliam a nossa produção endógena de antioxidantes. Ou seja, para a gente conseguir produzir os antioxidantes, a gente precisa das frutas e vegetais, precisa desses alimentos das plantas, mas também para a gente conseguir mais antioxidantes do que a gente produz, a gente precisa comer plantas. Então são 2 vias de retroalimentação. Então isso é muito importante, a gente manter um alto consumo de antioxidantes
para inibir o estresse oxidativo, ou seja, para inibir os radicais livres em excesso. Então, o que é o oxidativo? É um desequilíbrio onde tem muitos radicais livres no organismo e poucos antioxidantes. A gente quer um equilíbrio nessa produção e nessa antioxidação. Ou seja, à medida que você corre uma maratona, você vai produzir uma quantidade de radicais livres demasiada, suprafisiológica, entende? Por quê? Maratona não é uma coisa natural correr por 4, 5, 6 horas, um Ironman correr por 20 horas, 10 horas seguidas. Mas, ainda assim, quanto mais o atleta se desgasta, mais importante ele dar uma atenção a antioxidantes, obviamente de alimentos, né? Então, existe uma retroalimentação até em outra relação, que é o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial. Porque a usina de força da nossa célula, onde gera a energia que nos faz viver, que é o famoso ATP, adenosina trifosfato, depende do ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. Eu sei, eu não quero virar muito técnico aqui, entretanto a gente come o carboidrato, ou seja, a fotossíntese que as plantas fazem, elas pegam a energia do sol, geram o açúcar que move as nossas células, que move o nosso corpo. É muito interessante como a vida animal e vegetal é extremamente dependente uma da outra. Então, as plantas, elas pegam a energia do sol e fazem a fotossíntese. Elas criam o carboidrato, carbono, hidratos de carbono. Ou seja, esse açúcar que as plantas geram, na forma simples ou complexa, na forma que é doce a ponta da nossa língua, suculenta e macia das frutas, ou na forma dura, como é do arroz, do feijão e da batata, é o que alimenta as nossas 3 trilhões de células. Então a gente realmente precisa das plantas para ter energia. E essa energia que a gente come como glicogênio, a gente come como glicose, ou a gente come como mono ou polissacarídeos, como um açúcar como a glicose, ou polissacarídeo, como muitos açúcares, como o carboidrato complexo, é quebrada no nosso intestino em pequenas glicoses e vai ser levado pela corrente sanguínea até a célula, entrar na célula pelos mecanismos de insulina e glúten, e às vezes ou até por osmose, dependendo da atividade física, por absorção de glicose independente de insulina, são vários mecanismos, mas quando o açúcar entra na célula, ele vai lá dentro, girar no ciclo de Krebs e ser queimado e gerar ATP. E esse ATP é o que faz a gente funcionar diariamente, o nosso cérebro, e faz todo o nosso corpo funcionar, apesar de a gente nunca ver esse ciclo de Krebs, ele está constantemente ao longo da vida sendo gerado. Mas, como as pessoas vivem um estilo de vida muito errado, vai ocorrendo uma disfunção mitocondrial, porque a mitocôndria ela precisa de um descanso também, ela precisa de nutrientes também, ela precisa de vários fatores, por exemplo, exposição ao sol auxilia a produção intracelular de antioxidantes na mitocôndria. Então tem várias questões, se eu não estou errando exatamente se a produção é dentro da mitocôndria, etc., mas a exposição ao sol é um fator que produz antioxidantes para auxiliar a célula a não oxidar. Então não é só da comida, tá, pessoal? Então a gente tem que entender que realmente, como as pessoas comem o tempo inteiro, o ano inteiro, o dia inteiro, a semana inteira, muito mais comida do que necessitam, vivem de uma forma muito errada, essa mitocôndria envelhece. E como vocês vão aprender nas próximas aulas de jejum aqui no canal, existe a mitofagia, ou seja, a fagia da mitocôndria. A mitocôndria também se limpa, ela também se renova, mas obviamente ela depende de um estilo de vida saudável para fazer todo esse processo. Então, quando o nosso estresse oxidativo está alto, devido a uma disfunção mitocondrial também, as mitocôndrias estão velhas, não conseguem gerar energia. É que nem um carro que vai sendo muito usado e não consegue gerar uma boa quantidade de ATP de acordo com a quantidade de glicose que entra ali. Então a mitocôndria está velha. Então ela precisa de uma biogênese mitocondrial, como a gente chama, ou seja, formação de novas mitocôndrias que dependem de um estilo de vida saudável para ocorrer essa biogênese. E aí isso também leva ao envelhecimento. Então nós temos, por exemplo, essa pesquisa do Dr. Dean Ornish, talvez o cardiologista mais famoso do mundo, que publicou várias pesquisas extremamente interessantes na prevenção de doenças. Ele mostrou, junto com a Catherine Blackburn, a descobridora da enzima telomerase. Foi um assunto muito interessante que, na verdade, se alega que descobriram essa telomerase através de uma árvore. Ou seja, árvores também têm a enzima do anti-envelhecimento.
né? E aí ela fez uma descoberta, ganhou o prêmio Nobel e depois o Ornish se juntou a ela para fazer uma pesquisa para mostrar o efeito de um estilo de vida saudável e uma dieta baseada em plantas na atividade da telomerase e nos tamanhos dos telômeros. Aí o Murilo vai botar aqui na tela esse slide, olha que interessante. O que a gente perde com o envelhecimento? Esse é o cromossomo. E na ponta do cromossomo nós temos os telômeros. À medida que ocorre a replicação celular, nosso corpo está dividindo, né? A gente é um bebê pequenininho e a gente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Isso é a divisão celular fazendo a gente crescer. Ou o músculo, por exemplo, que está crescendo, etc. As células estão constantemente dividindo. Mas tem o que a gente chama de o efeito Hayflick, ou seja, um cientista que descobriu que as células têm uma divisão finita, ou seja, não dá para reproduzir, dividir para sempre. A gente divide e envelhece. Então, à medida que a gente divide, as capas dos telômeros vão sendo reduzidas. Quando essas capas dos cromossomos, os telômeros acabam, literalmente é o fim da vida. E aí olha que interessante essa pesquisa do Orne, esse gráfico aqui, mostrando que ele pegou 2 grupos, dividiu várias pessoas para um grupo de intervenção de estilo de vida e um outro grupo controle. Então, no grupo controle, ele deu aquelas recomendações saudáveis da medicina usual, ou seja, aquela coisa de comer um pouco mais saudável, etc., mas nem tanto. E para o grupo de intervenção de estilo de vida, ele deu uma dieta baseada em plantas, controle de estresse, um mínimo de atividade física, recomendações bem mais amenas do que eu faria recomendações reais para um paciente, né? Ou seja, melhorar a dieta, melhorar o estilo de vida, mas nem tanto. E olha que interessante, o grupo intervenção, como a gente chama, em estudos do gênero, o grupo que teve seu estilo de vida mudado para reais melhores, teve uma suprarregulação da telomerase, enquanto o outro grupo, que é esse grupo em vermelho aqui, ele teve uma infrarregulação da telomerase. Ou seja, o grupo que realmente mudou para uma dieta baseada em plantas tem mais a enzima que recupera essa capa dos telômeros, essa capa dos cromossomos, os telômeros. E o grupo que não mudou, ou mudou pouco, né, que já é uma leve mudança do estilo de vida usual, teve uma infrarregulação, ou seja, a telomerase foi reduzida. Então é um indício excelente que o Ornish mostrou com um grupo fenomenal de cientistas. Eu acho que essa publicação foi no Lancet, mostrando que literalmente uma dieta baseada em plantas reverte o envelhecimento, previne o envelhecimento. Enquanto as recomendações usuais, mais saudáveis que sejam, continuam acelerando o envelhecimento. Aí, várias pesquisas depois que a telomerase foi descoberta, começaram a sair analisando isso. E olha que interessante, uma pesquisa publicada no Proceedings of National Academy of Science, ou seja, todos esses são jornais médicos científicos, que para você publicar lá, você precisa ser um cientista brabo, digamos assim, pelos nomes usuais, pela terminologia, pelo linguajar popular brasileiro. E eles mostraram que o estresse reduz os telômeros. In vitro, ou seja, dentro de um tubo de ensaio, o estresse oxidativo reduz os telômeros, enquanto antioxidantes desaceleram essa perda. Ou seja, todos nós estamos envelhecendo, não tem como não envelhecer, mas tem como envelhecer mais rápido do que você precisa. Então, ter esse estresse oxidativo, esse desequilíbrio de antioxidantes, não consumir antioxidante suficiente, reduz a telomerase e os telômeros. E relembrando, pessoal, ase é sempre enzima, então telomerase é a enzima dos telômeros. Ela pode recuperar ou pode, quando ela está infrarregulada, quando ela está regulada para baixo, não está ativa, ela deixa os telômeros reduzirem mais rápido. Aí uma pesquisa da Judith Kempis, que é uma outra cientista famosa, mostrando que a senescência celular é um mecanismo de desenvolvimento de patologias, ou seja, nossas células podem se tornar senescentes. São células velhas que perdem sua atividade biológica e acabam gerando estresse para as células ao redor. Ou seja, essas células senescentes são células zumbis. A gente, quando vive de uma forma não saudável, as células morrem sem serem mortas. Ou seja, elas ficam ali dentro do organismo, células velhas, que prejudicam as células ao redor e não são limpas. E aí que entra a autofagia e o mecanismo de jejum. Quando a gente vive de forma saudável, quando a gente come uma dieta saudável, entre outros fatores, você previne essa senescência celular
e auxilia a apoptose e outros mecanismos de limpeza de células mortas velhas. Então lembre-se que a gente quer inibir a senescência celular para a longevidade, que essa senescência celular gera inflamação crônica no redor. Ou seja, elas produzem citocinas inflamatórias, o termo mais técnico. Então, outra pesquisa mostrando altos níveis de vitamina D no sangue são associados ao aumento dos telômeros. Ou seja, se você estiver pegando bastante sol, estiver produzindo bastante vitamina D por vários mecanismos de estilo de vida, vai ter podcast sobre sol aqui, mas eu sugiro você dar uma olhada principalmente nos vídeos que eu já fiz sobre sol, mostrando que sim, quando você tem altos níveis de vitamina D no sangue, isso são associados ao aumento dos telômeros, né? Então, estresse, vitamina D, agora, ou seja, a vitamina D, como essa outra pesquisa também mostra, influencia os telômeros, influencia o envelhecimento celular e doenças correlacionadas à idade. É muito importante, vitamina D, ela mexe com quase 1000 genes no nosso organismo, e ela modula muita coisa importante para a prevenção de doenças e longevidade. Aí, olha que interessante essa outra pesquisa, mostrando que um dos segredos dos centenários é a baixa inflamação, o que a gente chama na atualidade de inflammaging, ou seja, o envelhecimento é pró-inflamatório. Envelhecer é inflamar, ou seja, com um envelhecimento que não é envelhecimento, pessoal. A gente usa um termo muito pobre para explicar o que acontece dentro do organismo humano, porque o passar dos anos não é envelhecer. O passar dos anos com os maus hábitos na verdade, a gente deveria determinar como degeneração com envelhecimento. Então a gente está degenerando muito rápido, porque a gente vive de uma forma muito errada. E aí, obviamente, com o passar dos anos e os hábitos ruins, isso vão se acumulando. E aí nosso sistema imune não funciona devidamente. E aí a gente tem o que a gente chama de inflammaging. Aging, de envelhecimento do inglês, envelhecimento inflamatório, traduzindo para o português. Então quem é mais idoso e acumulou muitos maus hábitos ao longo da vida, inflama mais. E isso é um fator de redução de longevidade. Isso é muito interessante. Esses idosos, por exemplo, de centenário, esses idosos, esses povos como as zonas azuis, que são centenários e super centenários, ou seja, pessoas que passaram até mesmo dos 110 anos de idade, são famosos por manter os telômeros longos, as capas dos cromossomos, mas também por não inflamar tanto, não sofrer dessa inflamação crônica. Ou seja, eles são idosos que envelheceram bem e têm um sistema imune mais funcional. Olha que interessante, outra pesquisa publicada num jornal médico científico famoso, PLOS ONE, mostrando que exercício regula os telômeros e genes associados e reduz a progressão da perda dos telômeros e aumenta a telomerase. Então, exercício físico, sono, exercício físico, sol, estresse e agora outra pesquisa mostrando que o sono também influencia os telômeros e as telomerases, ou seja, quem dorme pouco tem menor tamanho de telômeros, homens que dormem pouco têm menores tamanhos de telômeros. Então aí um gráfico da pesquisa mostrando tudo que mantém os telômeros, aumenta os telômeros ou reduz os telômeros. Então envelhecimento celular, inflamação, estresse oxidativo, dano ao DNA, disfunção mitocondrial, tudo isso reduz os telômeros. Por exemplo, comida industrializada causa dano ao DNA. As toxinas do cozimento são famosas por causarem dano ao DNA. Então isso é um fator que reduz os telômeros. Tudo que mantém a manutenção dos telômeros. Controle do genoma, a telomerase e tudo que aumenta os telômeros, por exemplo. Defesa de antioxidantes, dieta saudável, atividade física, redução de estresse. Então, olha que interessante essa pesquisa no PNAS, do Bruce Ames, que realmente eu sou muito fã do trabalho dele, é um senhorzinho, um gênio. Você ouve as palestras dele, ele com 95 anos palestrando na universidade e parecendo que está com 50, ou melhor do que muito professor por aí com 50, super lúcido, super inteligente, com quase 100 anos, né, falando sobre como a mulher dele cozinha para eles, etc., sempre brincando. E ele é um dos cientistas mais citados na literatura médica científica, com muitas publicações de artigos médicos científicos, e ele desenvolveu o que ele chamou de a teoria da triagem, que o nosso organismo faz uma triagem de micronutrientes para o que é mais importante e para o que é menos importante no presente momento. Ou seja, ele sugere que os micronutrientes são muito importantes para a longevidade do organismo.
Então a gente precisa de muitas vitaminas, minerais, fitonutrientes para longevidade. Entretanto, se você ingere muito pouco, o seu corpo entende que você tem pouco e ele precisa realocar esses micronutrientes para a utilização para você se manter vivo no presente momento e tira da onde iria de vias metabólicas, hormonais, genéticas que iam garantir a longevidade. Então, a teoria da triagem na verdade, realocação de falta de micronutrientes por uma triagem. Então, quando você está com baixa de micronutrientes, quando você come pouco alimento fresco, poucas plantas, poucas frutas e vegetais, oleaginosas, etc., você não tem muito micronutriente. Por mais que você bata DRI, os RDAs, como a gente chama, as recomendações diárias de ingesta de nutrientes, ou seja, as recomendações diárias de ingesta de nutrientes para vitamina C é muito mais abaixo do que nossos ancestrais comiam e que nossos parentes mais próximos na natureza comem. A gente sabe que um chimpanzé pode comer 10 vezes mais vitamina C do que uma pessoa normal. A gente sabe que esse chimpanzé aqui, tirando todas as brincadeiras, o Dr. Fruta, o Dr. Saúde ou qualquer coisa do gênero, como vocês queiram chamar, ou o Tarzan, eu como uma ingesta de micronutrientes drasticamente maior do que as pessoas normais. Por quê? Porque eu como uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais há 17 anos. E esses alimentos são os mais ricos em micronutrientes de todo o planeta e mais pobres em caloria. Então eu acabo comendo muito mais comida, então ingere muito mais micronutrientes, então eu acabo envelhecendo mais lento e sendo mais protegido de doenças, né? E é isso que o Bruce Amis começa a mostrar. A teoria da triagem, que faz muito sentido e começa a ser mostrada a nível científico, que ele estava certo, né? Há um bom tempo atrás, quando ele publicou isso há quase 20 anos atrás, em 2006, ele começa a mostrar que realmente sim, ele estava certo e que é muito importante a gente consumir uma alta quantidade de micronutrientes. Aí nós temos uma pesquisa, por exemplo, do Walter Longo, que eu mostro também na minha aula de jejum, uma pesquisa publicada na Cell, que ficou muito famosa, na verdade, que mostrou que uma baixa ingestão de proteína é associada com uma grande redução nos níveis de IGF-1, ou seja, no hormônio de crescimento ativo, uma redução drástica no câncer e na mortalidade em geral. Olha que interessante, pacientes com 50 a 65 anos, levando dietas ricas em proteína, tinham 75% de aumento na mortalidade por todas as causas e 4 vezes mais mortalidade de câncer. Mas durante os 18 anos de estudo, ou seja, eles analisaram por 18 anos e mostraram que sim, as pessoas sofriam de mais incidência de câncer e doenças quem comia mais proteína animal. Mas as associações são abolidas ou atenuadas caso essa proteína seja vegetal. Ou seja, se a pessoa come feijão, lentilha, grão de bico, entre outras proteínas vegetais, isso é reduzido. Então, olha que interessante aí, outra pesquisa mostrando a correlação da insulina, do IGF-1 e hormônios para longevidade. Ou seja, muita gente não entende que é importante manter um controle hormonal saudável ao longo da vida. As pessoas entendem, mas elas não sabem o que seria isso. Porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas estão sempre com a insulina alta. A insulina é o hormônio de acúmulo no nosso organismo. É o hormônio que estimula o acúmulo de gordura, estimula o acúmulo de carboidrato no nosso fígado, o acúmulo de carboidrato nos nossos músculos, no nosso fígado. Então a insulina alta constantemente é um problema. A insulina só pode estar alta depois da refeição e ela tem que estar alta de forma controlada. Por exemplo, eu como muita fruta e vegetal, muito carboidrato, mas você vai ver minha insulinemia, e tem vídeo já sobre meus exames aqui no canal, na verdade 2, ou seja, é uma insulina mais baixa do que muita criança tem por aí. É muito, muito, muito saudável, porque a minha insulina está muito baixa, mostra que isso é proteção contra doenças crônicas e até mesmo proteção contra o sobrepeso e obesidade, tá? Então, o que as pessoas têm que mais entender sim, a insulina estando baixa também vai auxiliar a redução do IGF-1, esse hormônio de crescimento, o ativo do GH. Então, reduzir a insulina e IGF-1 na ciência reduzir a incidência de câncer e doenças crônicas e até mesmo viver mais. Então é muito importante que a gente coma uma dieta saudável e tenha um estilo de vida saudável, a gente consegue regular esses hormônios nas quantidades fisiológicas e não suprafisiológicas que as pessoas, ou seja, acima da fisiologia. As pessoas estão sempre com a insulina muito alta e com o IGF-1 muito alto, porque elas vivem um estilo de vida muito patogênico.
ou seja, um estilo de vida que gera doença. Eu fico me lembrando da minha época de uni. Eu acho que eu nunca conseguiria fazer algo do gênero. Eu indo palestrar na faculdade, etc, falando, cara, eu não sabia nem que era uma patologia direito. Eu fico impressionado como que eu aprendo mais rápido, tá ligado? E como eu mantenho o conhecimento. Puta que... Então, olha essa pesquisa do Samaras, que inteligente. A altura, tamanho do corpo e longevidade. Será melhor para o corpo humano? O Samaras é um pesquisador que ele tem muitas pesquisas em relação à longevidade e tamanho do corpo e tamanho e peso, etc. E é muito interessante, porque a gente sabe a nível científico que cachorros maiores têm maiores níveis de GF1 e vivem menos. Cachorros menores têm menores níveis de GF1 e vivem mais. Ou seja, ser grande não é especificamente melhor para a saúde. Então muita gente vê, pô, eu queria ter 2 metros de altura, eu mesmo queria ser alto, eu queria ser bem mais alto, eu tenho 1,73 m, sou relativamente baixinho para os padrões, eu queria ser mais alto. E na verdade, a nível científico, a gente vê que menor é melhor para a saúde. Mas a gente vê também que menor é melhor. A gente vê que no empirismo, pessoas baixas são pessoas que a gente vê chegando aos 100 anos. Me fala alguém de 2 metros de altura que você viu com 80 anos, 90 anos, 100 anos. Mas você vê várias pessoas baixas com 100 anos. Então é muito óbvio que pessoas mais baixas vivem mais. Mas a gente também pode olhar para os acromegálios e a síndrome de Laron. Síndrome de Laron são anões na América Central que sofrem de uma deficiência congênita de hipossecreção de GF1. Ou seja, uma deficiência de nascença, eles nasceram com esse problema, que eles têm uma redução na produção do hormônio de crescimento, traduzindo leigamente. E os acromegálios, então eles ficam com abaixo de 1,50 m, são realmente anões ali na América Central, que é uma síndrome comum numa certa cidade. E aí tem também o oposto, que é o defeito congênito de hipersecreção de GF1, que são os acromegálios. São aqueles homens acima de 2,20 m de altura, que nascem muito alto, muito grande, mas no final das contas eles têm a menor expectativa de vida do globo, tendo em média ali uns 20 anos de idade, apenas, né? Morrem por volta dos 20 anos. Então, reduzir o IGF-1 é muito importante e comer muita proteína animal estimula a produção de IGF-1. Então, essa pesquisa do Samaras mostra que pessoas com menor tamanho de peso, menor peso e menor tamanho em termos de altura vivem mais. Aí ele analisou jogadores de beisebol na pesquisa também, que jogadores de beisebol antigamente, antes dessa dieta moderna, hiperproteica, hipercalórica americana, eles tinham menor altura e eles viviam consideravelmente mais do que os jogadores de beisebol mais da atualidade, né? Os jogadores de beisebol de 1910 a 1975, os jogadores de beisebol de 1976 a 1992. Eles começaram a ficar consideravelmente mais altos e eles começaram a morrer consideravelmente mais cedo. Ou seja, de 80 anos para 70 anos, né? De 70 anos para 76 anos, de 70 anos para 50 e poucos anos. E isso era constante dos jogadores de beisebol da atualidade, mas também dos jogadores de beisebol de antigamente. Ou seja, quanto mais altos eram os jogadores de beisebol, mais cedo eles morriam. Então, jejum, CIRTs e longevidade. Olha que legal. Uma pesquisa publicada aqui, a regulação metabólica das sirtuínas perante o jejum e a sua implicação para o câncer. Mostrando que jejum liga as CIRTs, ou seja, essas enzimas que a gente conversou mais para o início do podcast, que protegem do envelhecimento e são enzimas também de reparo do nosso organismo, tudo que acontece de dano, essas CIRTs são produzidas e vão lá para o local onde está danificado ajudar no reparo. E aí as CIRTs, por exemplo, auxiliam, por exemplo, a doenças neurocognitivas, câncer e por aí vai. Nós temos 2 exemplos bem práticos e claros. Os esquimós, os inuits, os esquimós vivem no Polo Norte, lá para cima, em áreas extremamente gélidas, então onde não cresce comida de verdade, e aí eles têm que viver de carne crua, primariamente, quase que o ano inteiro. E os Maasai, que vivem na África, e são uma tribo famosa por roubar outras tribos, ser uma tribo guerreira, mas por viverem de carne crua, leite e sangue dos animais. E as pesquisas mostram que os esquimós morrem por volta dos 40 anos de idade ali, tem uma menor expectativa do globo, assim como outras pesquisas também mostram os Maasai morrendo de aterosclerose muito cedo na vida, com 40 anos de idade, já tendo com suas artérias extremamente entupidas, mais entupidas
do que os americanos comendo a dieta padrão americana. E até outras pesquisas mostrando, na verdade, que os esquimós têm uma densidade óssea, uma mineralização óssea muito pobre, devido à proteína animal ser extremamente acidificante. Então nós começamos a analisar, por exemplo, vários dados de pesquisadores ao longo da história humana que mostraram quem vive muito vive primariamente à base de plantas. Nós temos o Alexander Leaf, um médico pago pela National Geographic para visitar o Vale dos Hunza, no norte do Paquistão. Uma civilização que é famosa por parar os efeitos do envelhecimento. E tem vídeo sobre os Huns aqui no canal, mostrando o que eles comem, fotos deles, entre outras coisas. Sugiro assistir, é bem legal. O Segredo da Imortalidade, eu acho que é o nome do vídeo. O Alexander Leaf visitou os Huns e estava estudando uma pessoa de 104 anos. E ele falou, é impressionante, porque eu sou um médico de 50 anos, muito saudável, muito para a sociedade moderna. E eu estou estudando alguém com mais do que o dobro da minha idade, e eu não consigo acompanhar essa pessoa em nada. Seja escalando, trabalhando na horta ou qualquer coisa do gênero, ele é mais rápido, mais eficiente do que eu. E é muito legal a gente ver isso, que realmente existe essa civilização de Shangri-La, né? Ou seja, o local onde eles fizeram parar o tempo, a ampulheta do tempo. E é literalmente, nós acreditamos, os pesquisadores que já foram lá, etc., não só relatam coisas impressionantes sobre a civilização dos Hunza, como, por exemplo, serem 30 mil pessoas e não ter dinheiro. A moeda de troca deles são as sementes, né, de damasco, entre outras frutas que eles comem. E vivem também isentos de doenças crônicas. Então é uma civilização extremamente pacífica, saudável e longeva, que vive primariamente de frutos e vegetais. Mas eles jejuam ao longo do inverno por falta de comida, porque obviamente é nas montanhas do Himalaia, é bem frio, né? Eles hidratam damascos para comer no final do inverno, entre vários outros fatores que eles fazem para conseguir sobreviver àquele clima inóspito. E aí, devido ao Alexander Leaf, entre outros pesquisadores, a gente teve num tempo mais moderno o Dan Buettner, que descobriu as zonas azuis, que descobriu um cientista que tinha descoberto as zonas, que tinha colocado ali, mapeado as zonas azuis, né? E aí ele acabou publicando alguns best-sellers pela National Geographic, ficando famoso por isso. Hoje em dia já tem documentário na Netflix falando das zonas azuis, é muito interessante. E a gente pode começar por essa imagem de Loma Linda, na Califórnia. Loma Linda é talvez o principal local da religião adventista nos Estados Unidos, né? Onde ocorre uma concentração muito grande de adventistas e por isso os cientistas acabaram utilizando essa população para estudar como hábitos de estilo de vida influenciavam na saúde e longevidade, porque os adventistas do sétimo dia de Loma Linda, na Califórnia, são uma das populações ideais para estudo de epidemiologia, como a gente chama, ciência sobre o povo. Por quê? Porque quando você estuda pessoas, vamos dizer aqui, eu e o Murilo, vamos botar nós dois na mesma dieta por uma semana, mas se eu fumo e o Murilo bebe, o que acontece? Não dá para dizer se o efeito benéfico que ele está tendo ou que eu estou tendo é em relação à dieta ou o cigarro faz mais mal do que a bebida ou a bebida faz mais mal que o cigarro. Então a gente precisa cortar as variáveis, como é chamado na ciência, ou seja, excluir as variáveis. Então, com os adventistas do sétimo dia, todos eles têm um estilo de vida extremamente similar. A única coisa que muda é que alguns são veganos, alguns são ovo-lacto-vegetarianos, alguns são pesco-vegetarianos e alguns são onívoros. E aí eles conseguem comparar essas pessoas, comparar maçã com maçã, digamos assim, laranja com laranja, e perceber que os veganos têm menos doenças, menos diabetes, melhores biomarcadores, e a gente consegue, por causa disso, saber que é a dieta, porque os restos dos hábitos são idênticos, né? Não tem como botar centenas de pessoas em laboratório e analisá-las, né? E controlar o estilo de vida delas por dias e ter certeza do que elas estão fazendo. Então, a gente tem aqui imagens, por exemplo, da Margaret Guetta, que é uma senhora de quase 100 anos fazendo atividade física diariamente. A gente tem desse cirurgião, que tem até vários vídeos dele no YouTube, Ellsworth, eu acho que é o nome dele, um cirurgião de 95 anos entrando na sala de cirurgia. Imagina, a maior parte das pessoas que você conhece na nossa população, na civilização ocidental, não chega nem aos 70 anos, 80 anos. Imagina chegar aos 95, funcional, lúcido, enxergando e fazendo cirurgia. É impressionante, mas é um dado bem expressivo de como que essas pessoas conseguem saúde e longevidade. Então, nós temos, por exemplo, a civilização dos Hunza, no norte do Paquistão.
como eu já tinha falado sobre eles, que é uma das outras zonas azuis. E olha que lindo a imagem dos Hunza. A imagem dos Hunza, por exemplo, secando damascos para o inverno. Dizem que os damascos dos Hunza são deliciosos por uma agricultura orgânica no local por milhares de anos, né? E eu já provei damascos em Portugal, que eles chamam de alperces. São deliciosos. Eu amo alperces. E quando ele está madurinho, ele tem um gosto de iogurte doce com fruta. É fenomenal. Infelizmente, a gente não tem produção de damascos de alperces aqui no Brasil. Queria que tivesse, mas... Além dos Hunza, temos Vilcabamba. Na verdade, são mais ou menos umas 8, talvez até 10 zonas azuis que são famosas. Algumas mais estudadas, algumas menos estudadas. Mas Vilcabamba é no Equador. E como a gente pode ver pela foto da paisagem do local, são sempre locais bem naturais, bem tranquilos, que obviamente favorecem um estilo de vida mais saudável. Ou seja, não tem comida vindo com agrotóxico importada lá de não sei aonde, né? A produção de comida é local. Porque, por exemplo, uma ilha no Japão como Okinawa, de onde que a comida tem que sair? Tem que ser plantada, porque realmente para trazer comida de fora é muito mais difícil. Um local natural como Vilcabamba, por exemplo, a exposição à luz elétrica noturna vai ser menor, o contato com a natureza e os benefícios fisiológicos cientificamente comprovados vão ser maiores, ou seja, redução de cortisol, melhorias no sistema nervoso, gases, a gente acaba inalando gases phytoncides. Sugiro você clicar aqui na descrição e nos cards, eu vou botar alguns vídeos sobre o assunto, mas tem um vídeo reduzem sua glicemia, aumentam a atividade de proteínas antitumorais, melhoram a atividade das neurocélulas, ou seja, das células do sistema imune que matam células cancerígenas. Então tem inúmeros benefícios fisiológicos que foge do olho das pessoas, foge da compreensão científica das pessoas, mas estão pregando uma parte sim nessas civilizações. Então isso é muito interessante ver que todas elas vivem em locais mais naturais. Olha essa foto de Okinawa, que lindo, né? É uma ilha no Japão, onde eles não têm carro, então eles têm que andar para tudo quanto é lugar, eles plantam sua própria comida, eles provavelmente dormem cedo e obviamente tem vários outros fatores que já foram cientificamente comprovados, como a socialização. Sugiro para você entender mais sobre as zonas azuis e os outros fatores que também pregam uma parte que cientistas acreditam ou que já estão cientificamente comprovados no documentário Vivendo até os 100 anos, as zonas azuis, alguma coisa assim, no Netflix, né? A Okinawa também foi chamada de a Terra dos Imortais, porque é muito mais comum ter um centenário. De acordo com a literatura, as zonas azuis, uma a cada 35 pessoas alcança os 100 anos ou mais. Ou seja, de acordo com os dados, são 10 vezes mais o número de centenários para uma zona azul comparado ao mundo moderno. Ou seja, sei lá, Rio de Janeiro, no Brasil, vai ter 10 vezes menos centenários do que numa zona azul. Será que isso é por acaso? Ou será que isso é genética? Ou será que isso é estilo de vida? Porque as pessoas vivem de uma forma muito mais saudável, muito mais de acordo com a sua biologia. Então olha esse gráfico aqui, que interessante. Uma pesquisa publicada no Annals of the Academy of Science em 2007. A dieta dos povos mais longevos e seu potencial impacto na morbidade e no tempo de vida, ou seja, em doenças e na longevidade. Então esse gráfico aqui é, na verdade, uma mensuração dos pesquisadores em exatamente a dieta dos centenários, não das pessoas que vivem na ilha de Okinawa, mas das pessoas que chegaram a 100 anos ou mais. Ou seja, Okinawa, entre outras dessas zonas azuis, tem até mesmo super centenários. Quem passou de, eu acho que é 110 anos ou 106 anos, já se enquadra como super centenário. Então é muito interessante a gente ver que, olha a proporção de macronutrientes de Okinawa. 85% de carboidratos, 9% de proteína e 6% de gordura. Ou seja, é considerado uma dieta 80-10-10. Ou até acima de uma dieta 80-10-10. Mas é o que eu venho pregando e venho sugerindo, advogando aqui no Brasil, através dos meus livros, etc. No meu próprio livro Dieta do Éden e no Nutrição Vegana,
que essa é a proporção ideal para saúde e longevidade. É a proporção ideal para crescimento muscular? Não. Você quer virar um fisiculturista? Não faça uma dieta 80-10-10. Você quer ser centenário, extremamente saudável, em forma aos 100 anos de idade? Você vai estar melhor com uma dieta 80-10-10, como a gente já vai ver os outros gráficos. Então, você quer entender mais como alcançar uma dieta 80-10-10, você precisa de muitas plantas ricas em carboidrato na sua dieta. Se não, se você comer muita proteína animal, é literalmente impossível alcançar uma dieta 80-10-10. Então Okinawa, na verdade, é uma dieta 85-9-6, né? Ou seja, é mais radical ainda do que eu estou propondo. Mas eu, obviamente, já fiz durante muito tempo uma dieta bem similar. Então, olha a quantidade de calorias que essas pessoas comem. 1.785 calorias, ou seja, é uma dieta extremamente hipocalórica. Um homem comendo 1.700 calorias, tipo, o mundo ocidental e o mundo da nutrição usual não consegue imaginar isso. Uma dieta com tão pouca proteína, tão pouca gordura, 6% da dieta total sendo gordura, 9% sendo proteína, vai contra tudo o que os nutricionistas por aí falam. Você não consegue montar uma dieta com muita proteína, com carne, etc., tão baixa em proteína e gordura e tão rica em carboidrato. Não tem como. A quantidade de calorias vai jogar a proteína e a gordura lá para cima, né? Se você botar 10% das calorias de carne já. Então, assim, isso é muito interessante, você perceber que a dieta deles é baseada em plantas, é uma dieta extremamente rica em carboidrato e mostra o caminho, porque não só Okinawa tem esse padrão dietético, como todas as outras zonas azuis têm um padrão dietético extremamente similar, não só em composição de macronutrientes, os nutrientes grandes, carboidrato, proteína e gordura, mas como os micronutrientes. E perceber que quem está saudável, longevo e magro está levando uma dieta baseada em plantas rica em carboidrato, porque as pessoas associam carboidrato com o quê? Vou ficar diabético, vou ficar gordo, vou blá, blá, blá. E pelo que eles mostram, completamente ao contrário. E as pessoas vão achar tão pouca proteína, porque a dieta deles, 70% das calorias vem da batata doce, ou seja, é um alimento extremamente hipoproteico. E eles são saudáveis, são em formas, mesmo em uma dieta bem baixa em proteína. E as pessoas não entendem isso no mundo moderno, né? Então, 12% da dieta deles é arroz, 7% é grãos e trigo, 6% é soja e legumes, deve ser leguminosas que eles estão querendo enfatizar, 4% são vegetais adicionais, 3% de fruta, 2% de óleos, 1% de oleaginosas, 1% de outras batatas, 1% de algas, 1% de açúcar, ou seja, provavelmente eles têm algum açúcar refinado ainda, 1% de peixe, 1% de laticínios, 1% de ovos, 0,5% de carne e 0,5% de álcool ou saborizantes, que eu realmente teria que ler a pesquisa inteira para entender o que eles estão falando. Então é uma dieta 96% vegana, 98% vegetariana, 99% pesco-vegetariana. Menos de 4% total calórico vindo de proteína animal. Vocês têm noção do que é isso? Dieta de 2.000 calorias. Carne tem ali em torno de 230, 240 calorias a cada 100 gramas. Ou seja, se numa dieta de 2.000 calorias, 10% vão ser 200 calorias, 4%, ou seja, é como se eles comessem um peixinho bem pequenininho, uma vez a cada 5 dias, se minha matemática não falha, e eu sou péssimo em matemática, mas ainda assim, o que vocês têm que entender é uma dieta quase isenta de proteína animal, ou seja, como a gente chama na literatura, quase do latim, né? Quase com i, vegan. Então é planta. E a planta, a nível científico, é remédio, que aumenta a longevidade, reduz doenças, e a gente vê nesse povo literalmente como ela funciona como um remédio, porque quem tem tão baixas taxas de câncer, doença cardiovascular, diabetes, entre outros. Mas infelizmente muita gente não sabe que as zonas azuis têm sido muito corrompidas. Uma base americana se instalou em Okinawa desde, eu acho que da Segunda Guerra Mundial, lá de 1970, e começou a trazer os hábitos americanos para os Okinawas. Então muitos desses centenários, às vezes se mantêm centenários, mas as novas gerações não vão chegar até essa centenaridade de Okinawa, porque os hábitos já mudaram e eles estão muito mais americanizados, muito mais industrializados, muito mais ocidentalizados. Então olha esse outro gráfico aí da mesma pesquisa, mostrando que Okinawa em 1949
consumia 1.785 calorias. O Japão, em 1950, consumia 2.668 calorias, uma média de uma pessoa, né? Então, olha que interessante. Eles já consomem 300 calorias a mais, mesmo sendo muito perto uma cidade uma da outra. Mesmo sendo o mesmo país, as pessoas mais do interior consomem mais comida natural, menos arroz, mais batata, tem menos calorias e, obviamente, eles são mais saudáveis. Então, olha a quantidade que os Okinawas comem. Quase 1.300 gramas por dia, enquanto os japoneses comem 1.057 gramas por dia. Então, isso é muito interessante. Eles comem mais comida e menos calorias. Uma das chaves para a longevidade, como a gente falou lá no início. A quantidade de proteína de um Okinawa é 39 gramas por dia e a quantidade de proteína de um japonês, 68 gramas por dia. E a proporção, né? Que a proporção em termos de nutrientes é 9% para um Okinawa, vindo da proteína, e 13% de um japonês. Ou seja, o japonês consome mais gramas em proteína e mais porcentagem da sua dieta em proteína. E isso a gente sabe que a gente vai ver os gráficos, etc., para vocês entenderem o que cientistas começaram a desvendar depois daí, né? Então, novos horizontes, proteína dietética, envelhecimento e a proporção de Okinawa. Olha o que os cientistas publicaram, uma pesquisa mostrando a proporção de Okinawa. E dois pesquisadores bem famosos de longevidade, né, que é o Wilcox. Os estudos indicam em insetos e ratos que animais alimentados à vontade, ou seja, o animal come o quanto quiser, não precisa nem de restrição calórica, mas que consumem uma dieta baixa em proteína, rica em carboidrato, têm os maiores tempos de vida. Ou seja, eles testam diferentes espécies. Todas elas comem baixa quantidade de proteína, dieta rica em carboidrato, e diferentes espécies têm o mesmo resultado. Eles vivem mais e com menos doenças. Então aí você tá aí ouvindo o cara lá falando low carb, comer muita carne, muita proteína que é o saudável. Aí você ouve o professor da academia, não, você vai ficar fraco sem muita carne, você precisa de muita proteína, consuma seu shake de proteína depois do treino, coma muita... Eu tô te mostrando a ciência. Você quer debater? Isso aqui é um artigo médico-científico publicado no jornal de alto fator de impacto. Não tem muito debate. Se o professor da academia, se o cara na internet, o médico na internet estiver apresentando artigos que dietas ricas em proteína, dietas ricas em carne aumentam saúde e longevidade, por favor, traz para mim que eu rasgo meu diploma. Mas isso não é minha opinião, é ciência. Queira a pessoa aceite ou não, e você não precisa aceitar. Você pode continuar levando uma dieta rica em proteína. Isso quer dizer estatisticamente que você vai viver menos? É o que a ciência tem mostrado. Você vai ter menos tempo de vida e menos saúde e funcionalidade. Mas, óbvio, é multifatorial, não é só dieta que influencia a longevidade. Mas a dieta vai ligar esses mecanismos biológicos, alterações bioquímicas que estimulam, obviamente, você ficar mais fortinho, mas também estimulam a redução da longevidade. Então isso é dado. Então aí olha esse gráfico aqui que é muito interessante. A proporção, o gráfico em pizza da dieta de Okinawa é basicamente carboidrato, um pouco de proteína, um pouquinho de gordura. Ou seja, é uma dieta muito mais baixa em gordura até do que a minha. Até eu tenho que restringir minha quantidade de nozes todo dia para chegar em Okinawa. Mas vamos lá. Olha o que eles estão mostrando. Restrição de proteína, restrição de caloria e dieta rica em carboidrato, pobre em proteína, restrição proteica e restrição calórica liga os Nutrient Sensing Pathways, vias de sensibilidade de nutrientes. Sim, seu corpo é muito inteligente e consegue sentir na corrente sanguínea quando é um estado hiperalimentado ou um estado pouco alimentado. Ele consegue sentir a quantidade de proteína e a quantidade de calorias e isso estimula ou mTOR e IGF-1, ou seja, o seu corpo, quando você come muita proteína, chega a mensagem ali para o fígado, olha, tem muita proteína na corrente sanguínea, agora é hora de construir. E o fígado faz biossíntese hepática, ou seja, ele cria internamente no fígado, hepático de fígado, o hormônio IGF-1. Na verdade, ele transforma o GH em IGF-1, né? Que é o hormônio de crescimento, no crescimento ativo, que vai mandar as mensagens para as células estimulando o crescimento. E mTOR é uma outra proteína quinase, ou seja, o alvo mamífero da rapamicina, como a gente já falou, que também vai estimular a proliferação celular no organismo. Mas
quando a gente tem pouco carboidrato e pouca proteína, quando a gente está em jejum ou um semi-jejum comendo bem pouco, AMPK, sirtuínas e FOXO são ligados. Ou seja, os mecanismos de reparo, de rejuvenescimento, de manutenção do organismo são ligados e aí a gente tem mais longevidade. Aí olha lá, quando eles estão mostrando insulina, IGF-1, GH, aí processos celulares ligados ao envelhecimento. Mitocôndria, autofagia, tradução de proteínas, manutenção genômica, metabolismo, ou seja, vários mecanismos são alterados para atrasar o envelhecimento, aumentando não só o tempo de vida, mas como a gente chama na ciência, o tempo de vida útil, lifespan and health span, porque não é só viver muito, mas é ser funcional, saudável e até mesmo aparentar mais jovem na fase mais para frente. Olha esse gráfico também, eles mostrando o tempo de vida, uma mosquinha de fruta alimentada com uma dieta rica em carboidrato e o tempo de vida dela alimentada em uma dieta rica em proteína. Aí o gráfico, mesmo gráfico, rato, né? O tempo de vida do rato alimentado com dieta de carboidrato, dieta rica em proteína. Aí a gente passa para outra zona azul, que é na verdade Abcásia, na Rússia. Para variar, você vê só a paisagem, é literalmente um local muito bonito, muito natural, né? E o engraçado é que todas essas zonas azuis, como eu falei, tem uma proporção 80-10-10. Será que é por acaso? Será que isso não tem nada a ver? Ou será que realmente essa proporção auxilia a longevidade? O Ornish e todos os pesquisadores que publicam pesquisas de reversão de doenças crônicas com dieta baseada em plantas usam essa proporção 80-10-10 nos seus estudos. Ou seja, o Ornish mostrou reversão de doença cardiovascular em estágio moderado, início de reversão de câncer no estágio moderado, tudo com dieta pobre em proteína, pobre em gordura, rica em carboidrato, baseada em plantas, né? Então a gente tem que começar a questionar que tem coisa aí. Só que, obviamente, a ciência é lenta e precisa de um empurrãozinho financeiro. Então, Icária, na Grécia, olha que local lindo, né? Nicoya, na Costa Rica, outro lugar lindo. É impressionante que nunca é uma cidade grande onde as pessoas chegam até os 100 anos de idade. É sempre num habitat natural assim. Sardínia, na Itália, é uma outra zona azul. Então, eu peguei até esse gráfico aqui do livro do John Robbins, O Segredo da Vida Longeva. É um autor americano, vegetariano, que fez um estudo em cima dessas zonas azuis, né? De algumas delas. Mas olha lá, todas elas levam dieta 80-10-10, todas elas comem poucas calorias, todas elas têm a sua dieta baseada em plantas, todas elas consomem muito pouco sal, todas elas não consomem açúcar, todas elas não consomem alimentos processados e o índice de obesidade é 0. E aí a gente entra para qual o fator dietético mais importante de saúde e longevidade. Na minha humilde opinião, e o que a literatura vem mostrando é frutas e vegetais. Porque tudo isso que a gente falou sobre a questão nutricional que leva à longevidade se enquadra perfeitamente bem em frutos e vegetais. Vamos lá. Longevidade, antioxidante. Então, frutos e vegetais são os alimentos mais ricos em antioxidantes. A gente sabe também que proteína estimula o crescimento e reduz longevidade. Então, as frutas e vegetais são pobres em proteína e pobres principalmente em metionina, o principal aminoácido para estimular esse crescimento, né? Leucina. Leucina. Então, isso vai levar a uma redução do IGF-1, redução do estresse oxidativo, dos radicais livres, redução de mTOR e suprarregulação, regular para cima a sirtuína. Então, o perfil nutricional da fruta vai mexer com vários mecanismos metabólicos, hormonais dentro da gente para estimular a longevidade. As frutas, por exemplo, são integrais, então não causam hiperglicemia e hiperinsulinemia, ou seja, muito açúcar no sangue e muita insulina no sangue também seriam fatores de envelhecimento. Frutas são hipocalóricas, ou seja, é uma restrição calórica natural sem precisar ficar passando fome. Frutas são ricas em fitonutrientes, que têm funções bioativas protetoras de doenças crônicas e também têm atividade anti-aging. Sim, esses fitonutrientes, por exemplo, o resveratrol, ele é como a gente chama na ciência, um anti-aging mimetics, um imitador de anti-envelhecimento. Então, os fitonutrientes, eles ligam vias celulares de proteção, de resiliência. É como se o corpo ficasse mais protegido por mais tempo. Então, a gente usa, como o David Sinclair, um dos maiores cientistas do mundo, usou o termo, xenohormese. Ou seja, a gente se beneficia das plantas obtendo o dano que elas sofreram e que elas produziram compostos benéficos a elas. Ou seja, todo organismo animal ou vegetal, quando estressado, faz hormese. O que não me mata me torna mais forte, ele se torna mais resiliente. E a planta, quando é estressada, ela se torna mais resiliente. E quando a gente come aquela planta, a gente está
comendo esses compostos benéficos, né? Então, por isso que uma planta até sem agrotóxicos é mais saudável que com agrotóxicos, né? Ela vai fornecer mais fitonutrientes. Então, as frutas vegetais são praticamente os únicos alimentos que a gente consegue comer sem cozinhar. Então, as toxinas do cozimento são consideradas gerontotóxicas, ou seja, são toxinas do envelhecimento. Sim, cozinhar gera substâncias não só tóxicas, mutagênicas, cancerígenas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórias, mas também gerontotóxicas, que geram inflamação e estresse oxidativo, que são o envelhecimento em si. Frutas vegetais são fisiológicas, são os alimentos mais fáceis da gente digerir. Você come uma banana e se sente super leve, come um pedaço de carne, você fica bem mais pesado, leva mais tempo de digestão. Então isso indica, na minha humilde opinião, um menor trabalho ao corpo. Frutas vegetais são ricas em água. O envelhecimento é literalmente uma perda de água. Então vamos lá, olha essa pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition. Quem nunca consumia frutas vivia 3 anos a menos e tinha 53% a mais de taxa de mortalidade do que os que consumiam 5 porções ao dia. Então, só 5 porções ao dia de fruta, ou seja, comer 2 bananas, um tomate e uma maçã, e eu acho que já teria dado aí 500 gramas, né, que seria 5 porções, mas botando aí uma goiaba também. Você já vai viver 3 anos a mais e 53% a menos de chances de doenças. Vale a pena, já que fruta é gostoso, fácil de consumir, prático, barato. Então olha que interessante aí, ó, o que eu tinha acabado de falar. O resveratrol, um polifenol, ou seja, um tipo de fitonutriente no vinho, mas vamos focar na uva ao invés do vinho, né? Convenhamos. É um imitador de restrição calórica e com potencial atividade anti-envelhecimento e antidiabetogênico, ou seja, ele previne da diabetes, previne do envelhecimento, ligando as vias de sinalização quando a gente faz jejum. Ou seja, você não precisa nem fazer jejum, é só comer planta. Óbvio que o efeito não é o mesmo, não é tão eficaz assim, mas é um tanto quanto engraçado ao mesmo tempo. Aí, olha que interessante essa pesquisa, né? Eles alimentaram mosquinhas de frutas, as drosófilas, com bananas orgânicas ou com bananas não orgânicas. O grupo que foi alimentado, mas só que mosquinha de fruta só vive poucos dias. Então, é muito fácil trabalhar com um animal desse em laboratório, que ele vai morrer rápido. Você não precisa, imagina, trabalhar isso com um ser humano, né? Que pode chegar a 100 anos de vida, aí você vai dar só comida orgânica ou só comida com agrotóxico. Você não tem nem como controlar a pessoa por 100 anos para ver o que ela está comendo. Então, eles deram para mosquinhas de frutas só bananas orgânicas e elas viveram 8% a mais e eram consideravelmente mais férteis do que as crescidas com alimentos convencionais. Isso é muito interessante perceber que o agrotóxico provavelmente está reduzindo nosso tempo de vida e reduzindo nossa saúde e até mesmo fertilidade. É obviamente uma extrapolação de mosquinha de frutas para seres humanos, mas eu não acho que um veneno nunca vai fazer bem em nenhum sentido, seja para mosquinha de frutas ou seja para a gente. Mas é óbvio, insetos sendo alimentados com inseticidas, obviamente vão viver menos e vão sofrer mais, né? E aí, quase finalizando nossa gravação, esse estudo foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine, ou seja, um dos jornais médicos científicos mais respeitados do mundo, por Harvard, na verdade, por nada menos, nada mais do que o Walter Willett. É o médico diretor do Departamento de Nutrição de Harvard. Ele tem uma equipe de cientistas bem interessante, como Frank Hu, entre outros, né? Pesquisadores de Harvard seguiram 120 mil pessoas durante 30 anos. O consumo de nozes era ligado à redução de morte por todas as doenças, como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer. Ou seja, quem consome mais nozes tem menos doenças, né? E menos morte. Então, participantes que comiam nozes menos de uma vez por semana tinham 7% a menos de chance de morrer, enquanto que participantes que comiam nozes todos os dias tinham 20% a menos de chance de morrer, vivendo significantemente mais. Então, sim, consumir as oleaginosas, as nuts, as castanhas, as sementes, etc., tudo isso, de acordo com a ciência, aumenta a saúde e longevidade. E aí eu te mostro algumas figuras ilustres, né? A Annette Larkins, que quando eu criei essa palestra, mais de 10 anos atrás, ela tinha 64 anos e aparentava muito mais jovem, saiu muitas vezes em noticiários nos Estados Unidos, até mesmo no Gugu Liberato, acho que foi lá fazer, do SBT, né? Foi lá fazer um programa com ela, mostrando que ela aparentava muito mais jovem do que o normal.
e ela vivia numa dieta crudívora já há muito tempo, enquanto o próprio marido discordava e o próprio marido aparentava muito mais velho, tendo mais ou menos a mesma idade dela. A gente tem a modelo famosa por ter sido capa de Playboy, a Mimi Kirk, com 76 anos, e olha a aparência dela aí. E a gente tem o famoso também frugívoro, o mais antigo de nós, o Ares Latam, que tá com, aí na foto estava com 72 anos, hoje eu acho que ele está com 79, tá super bem, super lúcido, impressionante, muito legal conviver com o Ares, eu conheço pessoalmente. Então vamos lá, qual que seria a conclusão e juntando alguns outros dados que a gente não falou na palestra? Primeiro, os Okinawas sugerem que uma das razões da longevidade deles é o Ikigai, ou seja, um propósito de vida. No meu propósito é disseminar saúde por vida saudável ao maior número de pessoas possíveis, compreendendo que quanto mais pessoas vivam saudável, quanto mais pessoas comendo fruta, quanto mais pessoas, evitando petroquímicos sintéticos, etc., melhor é para o planeta e para nós e para as próximas gerações. Ou seja, a gente consegue reduzir desigualdade social, consegue reduzir poluição no planeta, consegue melhorar muita coisa. Se você comer mais fruta e vegetal, você vai estar investindo seu dinheiro na propaganda, no caminho correto, porque você vai estar mandando uma mensagem para plantarem mais árvores, para crescerem mais frutas, para te fornecerem mais frutos. Simples assim. Então, segundo, uma dieta baseada em plantas, baixa em gordura, integral, ou seja, nada de refinação, nada de alimento refinado, mas apenas alimento integral e também não muita gordura, ou seja, não é para se entupir, mesmo que seja gorduras boas, a gente tende a consumir em moderação. Como todas essas zonas azuis a gente consegue ver, eles comem alguma carne, ou seja, alguma proteína animal, mas é algo esporádico, bem menos frequente. Nada de industrializados, nada de fritura, dieta vegetal direto do jardim, orgânica. Terceiro fator é, eles vivem em sociedades próximas, o que eles chamam de moiai, ou seja, é muita interação social e isso é cientificamente comprovado. Solidão é pior do que obesidade para doenças crônicas. Ser solitário é mais doença. É muito impressionante como os cientistas, jornalistas, todo mundo que visita essas zonas azuis alegam que eles são extremamente altruístas. Eles cuidam um dos outros muito, assim, como a gente não faz realmente na civilização moderna. Então, os Okinawas sempre por exemplo, num povoado ali, as mulheres se reúnem e veem qual família está tendo menos dinheiro e elas doam um pouquinho do seu dinheiro para ficar tudo igualitário. O próximo fator é se expõe ao sol. Por serem camponeses, eles passam um dia se banhando no sol através das suas vidas, né? O próximo fator é se mantém ativo fisicamente. Não tem avião, não tem carro, não tem metrô, eles praticam jardinagem, eles colhem, plantam seus alimentos. Então eles são ativos fisicamente, mesmo que sem crossfit, musculação, eles se mantêm ativos ao longo da vida. E o último fator, que é muito interessante, o Hara Hashibu, que é 8 partes de 10. Ou seja, Okinawa tem esse ditado falando que eles nunca enchem a barriga completamente. Eles comem até quase o estômago estar cheio, mas nunca até o estômago ficar 100% cheio. Então, para finalizar, eu adoro citações e eu uso uma citação do meu principal mentor, Dr. Herbert Shelton. Idade avançada não é um tempo de vida, é a condição do corpo. Ou seja, ser idoso é uma condição do corpo. Não é o tempo que envelhece o corpo, mas o abuso que o faz. Ou seja, se você vive de forma saudável, você chega a uma idade avançada sem ser realmente um idoso por dentro. Você chega à fase avançada sendo jovem. Por quê? Porque o processo de autofagia, renovação, reciclagem a nível celular, manutenção do seu organismo está otimizado. Mas quando você não vive saudável, realmente a degeneração ocorre e você acaba perdendo suas faculdades cognitivas, físicas, mentais. Então é muito importante você entender que quanto melhor você cuida do seu corpo, melhor você se mantém. Quanto pior você cuida do seu corpo, pior você se mantém. É muito importante entender que um homem de 80 anos pode ter testosterona de um homem de 20 anos. E um homem de 20 anos pode ter a mesma testosterona de um homem de 80 anos. Então, quem manda na taxa de envelhecimento é você e seus hábitos somente. Nada além de você e seus hábitos podem te envelhecer ou te rejuvenescer. Então, como o Ornish mostrou lá naquela pesquisa, suprarregule sua telomerase
todo santo dia através de medicina de estilo de vida. Regule para cima sua enzima do rejuvenescimento diariamente fazendo as escolhas certas. E eu sempre deixo por final um pequeno desafio toda vez que eu palestro para meus alunos, seguidores, leitores, etc., em diferentes eventos ou aqui nos retiros aqui no meu espaço. Tente por uma semana ou um mês viver de uma dieta mais saudável, dormir mais cedo, praticar atividade física todo santo dia, pegar mais sol e algumas outras práticas de saúde. E se você não se sentir num paraíso e sua vida melhorar drasticamente, você pode voltar para a comida industrializada. É que eu sempre brinco com as pessoas, tente pelo menos uma dieta quase crudívora. Eu estou vivo, há 18 anos vivendo de comida crua, mas se você tem dúvidas, tente viver com 80% de alimentos crus, praticando 1 hora de atividade física todo santo dia, dormindo antes das 8 horas da noite e pegando sol todo santo dia. E depois você comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você quiser voltar atrás, a luz elétrica ainda vai estar lá, você pode dormir meia-noite. A comida industrializada, processada, rica em proteína animal também vai estar lá, você pode comprar em qualquer lugar. Você pode parar de se expor ao sol e ficar jogando videogame o dia inteiro fechado num quarto. E você pode se expor a toxinas ambientais, cigarro, álcool, etc. Você sempre, no final, é quem escolhe o seu futuro, o caminho que você quer seguir. Então, eu te pergunto, você quer saúde ou doença? Você quer longevidade ou uma vida curta? É só a escolha que você deve se perguntar todo santo dia quando você for comer, beber, se exercitar ou, obviamente, dormir e pegar sol. Ou o oposto disso, ser sedentário, jantar tarde, dormir tarde, comer besteira e por aí vai. Você é o determinante e não sua genética, de acordo com os dados científicos. Não importa o que eu acho, o que as pessoas acham, mas o que está cientificamente comprovado. Você, vivendo de forma errada, vira estatística. Não adianta falar, meu avô viveu até os 100 anos e comia muita carne. Ele devia ter outros imensos fatores benéficos na vida dele e ele deve ter feito isso nos últimos 20 anos que você estava ali vivo e acompanhou ele chegando ali. Porque provavelmente na infância dele, ele teve uma infância muito saudável, muito similar às zonas azuis. E só para finalizar, como eu sempre finalizo, libertação animal. Se a gente pode proteger os animais e a gente pode proteger o planeta, para que destruí-los? Para que assassinar 60 bilhões de seres sencientes todo ano e para que poluir o planeta com industrializados como a gente polui? Eu acho desnecessário porque a gente acaba poluindo não só o planeta, como matando animais, como poluindo nossos corpos também. Então, nos purificar através de estilo de vida é purificar e auxiliar o planeta também. Tudo é um só, tudo é conectado. A saúde humana, a saúde dos animais, a saúde do planeta e depende das nossas escolhas diárias. Então, se você gostou do vídeo, não se esquece de comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as atualizações. E se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, eu tenho 10 livros já publicados, 6 cursos online, retiros presenciais sempre em janeiro, fevereiro e julho e consulta nutricional presencial e online. Então, eu posso te ajudar, é só entrar em contato os contatos estão aqui na descrição, até mesmo o contato direto do meu WhatsApp. Fico feliz de você ter seguido comigo até aqui. Peço encarecidamente que você ajude o podcast divulgando, comentando, compartilhando, sentando o dedo nesse like. Quanto mais interação, quanto mais comentários você botar aqui embaixo, Doutor Fruta, adorei, posta isso, posta aquilo outro, dá dicas de quais outros tipos de podcast você quer assistir, como a gente pode melhorar a te ajudar e ajudar mais pessoas. E quanto mais você nos ajudar, seja com serviços pagos, ou seja assistindo o canal, seja divulgando o canal, mais ele cresce, beneficia mais pessoas e você mesmo. Muita saúde frugal, saúde é produzida por vida saudável e se você quer saber mais sobre a dieta ideal e ver os outros podcasts, eles estão aqui nesses links.